Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, segunda parte, capítulo 21, George Fox, o abalador inabalável, 1624 a 1691. Acima de tudo, George Fox sobressaiu a todos os outros em oração. A espiritualidade e a determinação do seu espírito, a reverência, a solenidade das suas maneiras e do seu comportamento, mais a raridade e a plenitude de suas palavras impressionaram muitas vezes até os estranhos, que se admiravam de como esse seu jeito de ser trazia consolo aos outros. O quadro mais imponente, vivo e reverente que jamais senti ou contemplei, devo dizer, foi a sua oração. E verdadeiramente isso foi um testemunho para mim. Ele conheceu a Deus e viveu mais perto dele que qualquer outro, porque aqueles que o conhecem mais têm maior razão para aproximar-se dele, com temor e reverência. William Penn. O incidente mais notável na história moderna possivelmente não seja a dieta de Worms, e menos ainda a batalha de Austerlitz ou Peterloo, ou mesmo qualquer outra batalha. O fato mais notável, já ocorrido, tem passado despercebido pela maioria dos historiadores e tratado com certo grau de zombaria por outros, ou seja, que George Fox tenha feito ele mesmo um traje de couro para o seu uso pessoal. Acredito que nada tenha sido mais digno de nota do que isso. Nada foi mais extraordinário do que este destemido homem de Deus, tendo feito para si uma vestimenta de couro, sair resolvido a encontrar a verdade e a lutar por ela contra toda superstição e intolerância. Essa foi a respeitada opinião de Thomas Carlyle sobre George Fox, o pobre e iletrado sapateiro inglês. Sua vida de pregador itinerante era tão dura que ele fez para si aquele famoso par de calças de couro, as quais se tornaram históricas desde então. Diz o historiador Macaulay que aquelas calças ficaram conhecidas em todo o país. Em meados do século XVII, as pessoas respeitavam este homem vestido nesta sua famosa roupa, tanto quanto os espectadores do Jordão, séculos antes, respeitavam um homem que cingia seu corpo com um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E com razão, porque George Fox e João Batista tinham muito em comum. George Fox nasceu em julho de 1624 na cidade de Drayton-in-Clay, atualmente Drayton, Fanny Drayton, Leicestershire, Inglaterra. Seus piedosos pais pertenciam à Igreja da Inglaterra e se esforçaram para criar seus filhos no temor do Senhor. O primeiro passo dele em sua longa busca pela espiritualidade foi aos 11 anos de idade, quando entregou seu coração ao Senhor. E desde então, ele procurou viver uma vida reta e honesta. O fogo que havia queimado na reforma, ocorrida 100 anos atrás, já havia se apagado. Então, o clero abundava apenas muita educação, vida folgada e fácil. A igreja protestante tinha um nome a zelar, mas estava morta. George Fox não desfrutou nenhuma comunhão direta com Deus até a idade de 19 anos. Depois, por algum tempo, sua alma estava cheia de estranhos desejos e uma contínua busca por Deus. Os cristãos que ele conhecia não possuíam aquilo que ele professava. Tão profundo era a sua dor e desânimo sobre o exemplo de suas hipocrisias que ele não conseguia dormir a noite inteira. Passava todo o tempo andando de um lado para o outro em seu quarto, orando a Deus. Ele até tentou procurar ajuda no homem, mas não encontrou alguma. Os parentes de George não sabiam o que fazer com ele. Uma alma caridosa disse que o casamento seria o melhor remédio para sua mente, a qual vivia em constante estado de melancolia. Outro sugeriu que talvez ele devesse se alistar no exército. Ainda um terceiro acreditava que o uso de tabaco e o hábito de cantar salmos poderiam trazer-lhe algum alívio. Não é de se admirar que aquela alma sedenta pelas coisas de Deus pensasse que seus conselheiros eram todos pobres consoladores. Para George Fox,
um homem que supostamente fosse experimentado nas coisas de Deus, era apenas como uma casca vazia e oca. Certa ocasião, ao buscar conselho com certo pastor, Fox acidentalmente pisou num canteiro de flores da casa dele, o que provocou no irritado ministro um injustificável acesso de raiva. Cansado de procurar ajuda em homens e não encontrar nada, Fox desistiu de encontrar qualquer ajuda nessas fontes. Então, com a Bíblia como seu único guia, começou a buscar ajuda apenas no Senhor. Assim, lentamente a luz começou a raiar sobre ele, que passou a ver apenas aqueles que haviam passado da morte para a vida, eram realmente crentes em Cristo. E de uma vez por todas, George Fox ficou convencido de que cursar Oxford ou Cambridge não qualificava ou preparava ninguém para ser um ministro de Cristo. Quando Fox tinha mais ou menos 23 anos, começou a pregar as verdades que Deus havia revelado a ele. E foi magnificamente usado pelo Senhor. Dessa forma, ele chegou no momento exato para salvar a igreja da morte e do formalismo e o mundo da infidelidade. Ele foi enviado por Deus para conclamar a sua igreja a uma verdadeira adoração. Ao começar a pregar, George tinha uma educação ainda bastante limitada, sem nenhum treinamento especial e sem qualquer outro tipo de vantagem. Contudo, ele pregava de tal maneira que os homens tremiam ao ouvi-lo. O nome Quaker ficou associado a Fox e seus seguidores por causa da tremedeira que se apossava dos homens que vinham até ele para escarnecerem dele e acabavam ficando para receberem oração. Embora tenha feito muitos tremerem, ninguém era capaz de estremecê-lo. Andava descalço pelo movimentado mercado de Lichfield, Inglaterra. Este homem, em suas roupas de couro, erguia sua voz e suas mãos, clamando: "Ai de Lichfield, cidade sanguinária, ai de Lichfield." Ele não temia nem homens e nem as consequências de suas declarações. Inicialmente, as multidões achavam engraçado, depois ficavam sérias e finalmente apavoradas. Aqui está um homem que possuía um zelo inesgotável. Ele havia ouvido uma voz. Podiam espancá-lo, lançá-lo em prisões e até escarnecerem dele como sendo um louco, como realmente chegaram a fazer. Entretanto, nada iria impedi-lo de proclamar a mensagem de Cristo. Tendo as igrejas fechado as portas para ele, George Fox fez de uma pedra o seu púlpito e pregava para as multidões nas ruas. Quando o tiraram das suas reuniões nas ruas e o levaram para a prisão, fez do cárcere uma catedral onde proclamava as grandes maravilhas do Senhor. Frequentemente, ele era encontrado louvando a Deus em uma fétida cela de prisão. De juiz a criminoso, de príncipes e nobres a auxiliares de cozinha, Fox arrebanhou ardentes testemunhas do Senhor. Um de seus biógrafos disse o seguinte: ele viajou pelas ilhas britânicas pregando e confrontando as pessoas como nenhum homem antes dele jamais havia feito. Em suas jornadas de pregação, ele esgotou a paciência de críticos e perseguidores, desgastou roupas, cavalos e, consequentemente, até a si próprio. Muitas vezes, Fox profetizava sobre acontecimentos futuros que lhe tinham sido revelados e frequentemente tinha visões. Certa ocasião, enquanto subia a montanha de Pendle Hill, em Lancashire, na Inglaterra, Fox teve uma visão de um avivamento que aconteceria exatamente naquela área. Ele viu aquela zona rural como se estivesse viva, com homens caminhando para um determinado lugar. Eu mesmo tive a oportunidade de cultuar em uma velha casa com janelas duplas em forma de arco onde se reuniam. Essa casa havia sido construída ali depois daquela grande visitação de Deus naquele local. Fisicamente falando, George Fox era um homem alto, com seus olhos extraordinariamente penetrantes. Suas palavras eram como um raio, suas considerações eram claras e sua lógica convincente. Parecia que ele conhecia o caráter de um homem apenas olhando para ele. Fox costumava associar o temperamento das pessoas a um lobo, uma serpente, um leão ou uma vespa. Ele podia encontrar alguém e dizer: "Eu vejo que você possui a astúcia de uma raposa." Ou: "Você tem a natureza de uma serpente." Ou: "Você é cruel como um tigre."
A respeito de questões espirituais, George estava muito à frente de qualquer outra pessoa em seus dias. Acima de tudo, George Fox sobrepujava a todos em oração. O grande segredo do poder de Fox era a sua fé em Deus. Quando começou o seu ministério, possuía muito poucas vantagens, entretanto não demorou muito para que influenciasse o mundo todo para Deus. Seu único desejo era a expansão do reino de Deus aqui na terra, por intermédio de sua influência. Logo a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia foram inflamadas pelo poder do Senhor. Em 1661, muitos de seus seguidores sentiram que deveriam ir além mar para espalhar a verdade nos países estrangeiros. No ano de 1664, George Fox casou-se com Margaret Fell. Entre 1670 e 1673, ele viajou pelas regiões da América do Norte e Central e, embora tenha sido perseguido até mesmo nessas regiões, o trabalho no Senhor se espalhou. Nenhum religioso ou político esteve mais vezes em uma prisão do que George Fox. E que prisões! Entretanto, todas as vezes que esteve em cadeias foram transformadas em trabalhos missionários. Tirando a vez em que esteve confinado em solitárias, ele sempre teve a congregação e levou muitos a se converterem. Sua fama se espalhou e as pessoas vinham às multidões para ouvi-lo. Um distinto governador americano chamado Livingston tinha motivos para se expressar o alto conceito que tinha do abalador inabalável. George Fox, sozinho, sem nenhum aprendizado humano, fez mais do que qualquer outro reformador protestante para a restauração de um cristianismo real, primitivo, puro, para a destruição do poder sacerdotal, da superstição e dos ritos cerimoniais inúteis e ridículos. Ele nos deixou um exemplo de coragem e serviço devotado que infelizmente poucos tentaram seguir. Ele viu o céu e o inferno, Deus e seu julgamento de maneira tão clara que se viu obrigado a sair em tempo e fora de tempo para resgatar pobres, pecadores do seu terrível destino. Constantemente ele aparecia exatamente nos lugares onde ninguém esperava encontrá-lo, obstruindo a entrada para o inferno e mostrando o caminho para o céu. Tudo porque era alguém completamente livre de qualquer preocupação com a opinião pública e profundamente impaciente com a rotina desnecessária. Como as cidades espalhadas por todo o mundo de hoje seriam abaladas por trabalhadores tão cheios de Deus e de fé, tão despreocupados com sua vida, interesses e conforto, e tão determinados a destruir o reino do diabo, como foi George Fox? Uma vez que Fox descobriu a verdade que ele tanto procurava, passou a gozar de uma paz perene em sua vida espiritual. Não houve mais altos e baixos, sua vida foi pura e inocente, verdadeiramente oculta em Deus, oculta com Cristo em Deus, Colossenses 3:3. Suas pregações eram simples, mas cheias de poder. Pode até ser que faltavam eloquência e clareza, ou mesmo terem sido feitas com sentenças emaranhadas e quase incompreensíveis, mas nunca faltou a unção do Espírito Santo em todos os seus discursos. Sua vida de oração era profunda. A obra pela qual George Fox é mais conhecido é O Diário de Fox. Este livro, que foi publicado 3 anos depois da sua morte, é um dos livros mais famosos de todo o mundo, rico na percepção das verdades espirituais, rico na pobreza de sua simplicidade e rico em fibra moral. Era a presença de Fox e as palavras por ele ditas que causavam uma profunda impressão nos ouvintes, impressão esta retratada com nitidez em seu diário. Fox morreu em Londres, no dia 13 de janeiro de 1691. Se algum dia o leitor for a Londres, vá visitar o seu túmulo ao lado da igreja de John Wesley, à margem da City Road, no campo Burnhill, um lugar de aparência decadente. Apesar do musgo e de ser um túmulo antigo, poderá ler na lápide inclinada: aqui jaz George Fox. E ele está em boa companhia, pois ao seu lado está esperando pelo grande dia do Senhor, descansa a mãe de John Wesley, Susana, bem como Isaac, Daniel Defoe e outros gigantes. George Fox, o qual honrou o filho, um dia será honrado por ele. Descanse em paz, fiel e bravo Fox.